Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeira carta de Coríntios, capítulo 15. Nós chegamos ao verso 35 deste capítulo. E eu gostaria de ler a palavra do Senhor nesse momento que nós separamos no nosso culto para ouvir de maneira específica a voz do nosso Deus pela sua palavra inspirada e revelada a nós. A partir do verso 35, a palavra do Senhor diz: Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensato! O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Até aqui, vamos ao Deus desta palavra em oração. Santíssimo Deus, grandioso e poderoso Pai, acabamos de ler a Tua palavra. Palavra esta, ó Pai, que nós cremos ter sido revelada por Ti, na instrumentalidade de diversos homens, inspirados, chamados pelo Senhor para trazer a nós, o Teu povo, a revelação de quem Tu és, de quem nós somos, de quem Cristo, o nosso Salvador, nós pertencemos, nós fomos comprados. Ó Pai, dá-nos entendimento dessa porção da Tua palavra. Capacita-nos, ó Pai, porque nas nossas muitas vontades, pensamentos, resoluções, nós nos tornamos incapazes de compreender a grandeza, a glória que há contida nesse trecho. Nós necessitamos do agir do Teu Santo Espírito em nossas mentes, em nosso coração. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor leve todo o pensamento cativo a Cristo, para que nós compreendamos, sejamos por Ti mesmo edificados, transformados e consolados nessa noite. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu cresci aqui em Brasília mesmo, lá em Taguatinga, mas eu tive a oportunidade de viver num terreno que era grandinho, parecia uma chácara, e ali eu tive a oportunidade de semear várias plantas. Plantar ali quando eu era criança, adolescente, até um pouco da minha juventude.
E algo que, não sei se te intriga, mas sempre me intrigou, quem aqui teve essa relação com sementes e plantas, algo que sempre me intrigou ali, por exemplo, quando eu plantava milho com meu pai, é que o milho que eu plantava era um grão, e um grão sem muita beleza, ressecado, bem pequeno, seco, duro. Mas quando, numa cova bem rasa, nós colocávamos ali e naquela terra, com pouco tempo, aquele grão feio, duro, sozinho, se tornava um grande pé de milho, com várias espigas cheias de milho. E eu ficava intrigado como saía uma planta tão grande de dentro daquele pequenininho grão ressecado que a gente colocou na terra. Quem fazia ele crescer? Como que tinha toda aquela informação genética daquela planta imensa dentro de um grãozinho? E, pense bem, o pé de manga. Um caroço que, depois que nós nos deliciamos com a manga, fica uma coisa um pouco feia também. Às vezes até ressecado, com aparência já de completamente sem vida, sem capacidade de gerar uma nova planta. Mas, quando nós semeávamos um caroço de manga, que era também pequeno, de repente, com um certo tempo, um tanto maior do que o tempo do milho, nós tínhamos uma frondosa árvore, grande, a ponto de conseguirmos construir ali algumas casinhas, alguns abrigos naquela árvore. E, de novo, vinha a pergunta, como cabia toda aquela árvore dentro daquele pequeno caroço, com aquela aparência tão estranha? E as crianças aqui, crianças, sabe como é que meu pai me ensinou a plantar um coqueiro que se chama gueroba? Eu não gosto nem um pouquinho de gueroba, mas eu tinha que plantar porque meu pai amava gueroba. E era bem curioso, eu nunca imaginei que se plantasse algo daquela maneira. O coco da gueroba é um coquinho bem pequeno, menor do que uma bola de ping-pong. E ele falava, nós carregávamos ali uma capanga, uma bolsa de tecido cheio daqueles coquinhos, e nós simplesmente encostávamos aquele coquinho na terra, no local que ele designava, e eu vinha com a marreta, aquele martelo bem grande, pesado, e dava uma marretada em cima do coquinho, e ele afundava. Era assim que se plantava. Não tinha um cuidado, uma preparação, cavar com todo cuidado, não, era uma marretada num coquinho, e de repente, com um tempo também, estava lá um grande coqueiro, um pé de gueroba. E de novo, eu ficava pensando, como que cabia aquele imenso coqueiro dentro daquele coquinho que, de maneira agressiva, eu batia com a marreta e colocava debaixo da terra. Semeia-se uma semente, não surge simplesmente uma semente, surge uma planta. Não surge simplesmente outro grão, outra semente. E assim é com cada espécie, com cada planta. O apóstolo Paulo, nesse trecho, nesse texto, ele usa esta imagem da semente, quando é plantada, em comparação com os nossos corpos, quando são sepultados na nossa morte. E ele nos ensina que a nova vida surge da morte. Como se a morte fosse a semeadura da nova vida. Veja que analogia importantíssima de entendermos sobre algo que muito nos amedronta, a morte. Mas ele coloca de uma forma bela, como quando você semeia algo e fica ali ansioso, não para ver outro caroço de milho, ou simplesmente um caroço de manga, mas um imenso, grandioso, bonito, frondoso pé de manga, com muitos galhos, muitas folhas, muitos brotos, muitas flores, e então várias e várias mangas que você pode se deliciar. Não sai simplesmente outro caroço. E Paulo diz, é assim que acontece conosco. Ele mostra que, assim como semeamos sementes e contemplamos uma grandiosa, frondosa planta, os nossos corpos são sepultados na morte e não devemos esperar o mesmo corpo. Não, há uma transformação, um corpo novo, diferente na nossa ressurreição. O que se semeia não é o corpo que há de ser quando formos para a glória. O que surge aqui no texto, no verso 35, é uma dúvida, mas essa não é uma pergunta que vem da igreja de Corinto. Essa é uma pergunta que nós chamamos de pergunta retórica.
O apóstolo Paulo está ensinando e ele supõe que surja essa dúvida na mente das pessoas. E ele então menciona a dúvida que pode surgir na mente de quem está ali na igreja aprendendo sobre a ressurreição e a veracidade da nossa ressurreição, da ressurreição dos nossos corpos. Então, a pergunta é, quando você ressuscitar, tiver o seu corpo então glorificado, preparado para a glória, como é que vai ser a sua aparência? Com que idade será a sua aparência? Essa é a pergunta. Em que corpo vem? E eu achei extremamente importante nós chegarmos nessa parte da carta de Corinto, porque essa é uma pergunta que comumente membros da igreja fazem a mim. Pastor, se eu vier a morrer, já bem envelhecido, já bem idoso, quando eu for para a glória, eu estarei lá idoso? Eu vou voltar um bebezinho? Como que vai ser minha aparência? Que característica? Como que será isso? O apóstolo Paulo sabe que essas perguntas vêm à nossa mente. E veja como no verso 35 ele diz, mas alguém pode perguntar, alguém pode dizer, como ressuscitam os mortos? E quando ele diz como ressuscita, ele está falando do modo, de que maneira, como que acontece essa ressurreição? É como se nós estivéssemos perguntando, mas e quem foi queimado? E quem foi tragado pelo mar? E quem teve o seu corpo completamente deteriorado debaixo da terra? De que maneira pode esse corpo voltar à vida? Como que acontece isso? E veja que no verso 36, ele já traz uma resposta sobre esse modo, sobre essa maneira. Ele diz, primeira coisa, sobre a maneira, sobre o modo. Não nasce se primeiro não morrer. No domingo que vem, com a bênção de Deus, nós veremos sobre aquilo que vai acontecer com aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar. Mas aqui ele está explicando sobre todos os outros que experimentarão a morte. E ele diz, esse é o modo. Você não nasce se primeiro não morrer. Então a morte faz parte desse novo nascimento. E então ele continua trazendo a resposta sobre a forma. A resposta agora vai para o verso 37. Não semeias o corpo que há de ser. Ou seja, ele está nos dando um vislumbre aqui de que não é exatamente, literalmente, completamente este mesmo corpo. Não é o corpo que há de ser. E aqui é que entra o nosso entendimento sobre a ilustração que ele usa, a analogia que ele faz com a semente. Você planta um caroço de manga, mas não volta um caroço de manga. Vem uma grandiosa, frondosa, belíssima árvore, que estava contida no caroço de manga, mas que não é simplesmente um caroço. É muito maior, é muito mais gloriosa, é muito mais frutífera, é muito mais útil do que um simples caroço. E ele diz sobre a maneira, se esse caroço ficar no cimento, ao sol, ele não vai virar um pé de manga. Ele vai se deteriorar. Mas se ele for sepultado, então sim, o Senhor efetua a obra da ressurreição. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso dentro dessa argumentação de Paulo, mas eu preciso levar você pela mão lá em Gênesis, porque é lá de Gênesis que ele traz toda a argumentação, para que nós venhamos a entender um pouco mais sobre esse modo, a maneira, a forma como será o nosso corpo na nossa ressurreição. A argumentação dele é toda baseada em Gênesis. No verso 45, ele chega a citar um trecho lá de Gênesis. Então, eu gostaria que você me acompanhasse lá em Gênesis, se você puder abrir a sua Bíblia, lá no iniciozinho, Gênesis capítulo 1. Hoje, na nossa liturgia, nós já lemos um trecho que traz luz para o entendimento deste sermão. Observe que, aqui em Gênesis 1, na descrição da criação, nós vemos alguns elementos. São muitas informações. Eu costumo dizer que Gênesis é como uma semente de uma grande árvore. Você olha para a semente, você vê semente. Mas toda a informação da grande árvore está dentro da semente. E Gênesis é como essa semente.
Você não tem toda a grande árvore, que é o Antigo Testamento em sua completude e o Novo Testamento, mas toda a informação do Evangelho está contida em forma de semente aqui em Gênesis. Então é um texto riquíssimo para observarmos sempre que estivermos buscando entendimento de tudo isso que nós temos visto aqui em Coríntios. E veja, em Gênesis 1, logo no verso 3, nós vemos que na criação Deus separa luz e trevas. Ele está organizando a criação. E ele diz que a luz tem o propósito de iluminar e trevas tem o seu devido propósito. No verso 4, ele mostra um pouco mais desse propósito, dizendo que ele estabeleceu uma separação de um ciclo entre dia e noite. E essa separação, esse ciclo, acontece pela luz que é estabelecida pelos luzeiros e também pela noite, pelo luzeiro que reflete a luz do sol. Verso 6 diz que Deus, então, separa os céus, o firmamento, da terra. Ou seja, não está tudo misturado. O céu está no seu devido lugar e a terra está no seu devido lugar. Verso 9 mostra que ele separa uma porção seca das águas. Veja, Deus organizando e dando propósito a todas as coisas na criação. No verso 11, ele diz, a terra tem o propósito de produzir árvores segundo a sua semente. E aqui nós começamos a entrar na argumentação de Paulo. Veja, eu vou ler o verso 12 aqui de Gênesis 1, quando ele diz, a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie. Veja, Deus separa a água da terra, a terra tem o seu propósito e ela cumpre o seu propósito. O propósito da terra é que seja em seu meio produzido relva, ervas, e tudo isso dá semente, e a semente não é desordenada, é segundo a sua própria espécie, ou seja, cada tipo de relva, de erva, produz a sua própria semente, para continuidade. E árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Veja que tudo tem seu propósito, tudo é definido conforme a sua espécie. E a gente observa que há uma repetição no texto. Olha o versículo 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Pula aí para o verso 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Percebe a repetição? Segundo a sua espécie. Observe o verso 24 agora. Disse também Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Quando você está lendo aqui o texto de Gênesis, se você lê de forma rápida, sem estar atento a essas repetições, pode parecer um texto até enfadonho de ler. Muita repetição, mas quando nós aprendemos um pouco sobre interpretação bíblica, nós rapidamente olhamos para as palavras que são repetidas no texto, e aqui nós percebemos isso, segundo a sua espécie. E assim, a descrição da criação, dos propósitos, nós lemos na liturgia que Deus estabelece ali o jardim, coloca a regra, ou seja, tem a regra de funcionamento, assim como sol, lua, terra, céu, água, animais, conforme a sua espécie, segundo o seu propósito. Deus estabelece uma regra sobre a árvore que o homem pode comer, ou seja, todas as árvores, e a árvore, a única, que ele não pode comer. Mas nós sabemos que o homem então desobedece, ele é aquele que primeiro descumpre o seu propósito, descumpre o estabelecimento de ordem, e então há uma consequência. E lá em Gênesis 5, nós temos o início daquilo que nós chamamos de genealogia, aqueles nomes que são descritos nas Escrituras, e você, se já leu
toda a Bíblia, você há de convir que isso tem muito nas Escrituras. E lá em Gênesis 5 nós temos a genealogia de Adão, o homem criado por Deus. E o que está sendo definido em Gênesis 5 é: Adão é a semente da sua espécie. Adão é a semente da sua descendência. Então, Adão é o primeiro e tudo que vem dele, conforme a sua espécie, é a sua descendência. Ele é a cabeça de uma geração. Ele é o primeiro, ele é o representante federal da raça humana. Então, Adão é a semente. O verso 3 de Gênesis 5 diz assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho, veja a repetição, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Agora, nós não temos tempo de observar muitas outras coisas em Gênesis. Se você der um salto, e talvez só de memória, nem precisa abrir a sua Bíblia, como que começa o Novo Testamento? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1. Como que o evangelista Mateus começa a descrição da encarnação de Cristo, da vinda de Jesus Cristo à terra, encarnado? Ele começa com a genealogia. E ele sabe por que ele começa com a genealogia. Isso não é aleatório. Porque em Cristo nós temos o segundo Adão, uma nova semente. A semente que define toda a sua descendência conforme Cristo é. Lá em Mateus capítulo 1, no versículo 1, nós lemos assim: livro da genealogia de Jesus Cristo. Mateus sabe o que ele está fazendo aqui. Ele vai lá em Gênesis, pega e entende a ideia, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: aqui nós temos o segundo Adão. Aqui nós temos a nova semente, a semente da nova criação, Jesus Cristo. E ele diz: esse é o livro da genealogia de Jesus Cristo. E ele então começa: filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Lá no verso 16, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E ele faz todo o link. Ele é o Messias anunciado desde Gênesis 3:15. Ele chegou, ele está na linhagem, ele é homem, mas ele é 100% Deus. E é a semente daqueles que brotarão. Ele é a árvore da vida. Ele é a videira. Todos aqueles que são seus galhos, que estão ligados a ele, frutificam conforme a descendência dele, conforme a imagem, o caráter dele. Cristo é, e para você que é crente, precisa ser a sua semente. Assim como você não planta um caroço de manga e espera colher goiabas, Cristo sendo a sua semente, ele não pode colher um fruto separado daquilo que é o seu caráter, daquilo que é a sua obra, daquilo que é estabelecido por ele mesmo. Ele é a semente perfeita, o único justo. E ele veio exatamente para que nós tivéssemos um novo nascimento, como ele explica para Nicodemos, aquele homem que procura se encontrar com ele, meio que escondido. E Jesus diz: Nicodemos, é necessário nascer de novo. E Nicodemos diz: mas como assim? Eu já sendo adulto, já sendo velho, como é que eu vou voltar para o ventre materno? E ele diz: você precisa nascer da água e do Espírito. E Cristo então começa a explicar como se dá esse novo nascimento. E se você entrou aqui hoje e você não confessou a Cristo ainda como seu único e suficiente Salvador, você precisa entender que você só nasce de novo se você reconhecer, confessar com toda a sua alma, com todo o seu ser, que você é nova criatura, vinda tão somente dele, sem auxílio de mais ninguém, nem mesmo das suas próprias obras. Se você é filho de Deus, você tem que necessariamente vir da semente dele, Jesus Cristo, o Messias, o nosso Senhor. São destas informações que parte o argumento de Paulo para nos ensinar sobre aquela pergunta que de vez em quando surge aqui na igreja: pastor, como é que eu vou ser no céu?
Eu vou ter ruga, eu vou ter cabelo branco, eu vou ser baixo, eu vou ser gordo, eu vou ser alto, eu vou ser magro. Como que eu vou ser? E Paulo diz, eu vou te explicar algo muito mais importante do que prestar atenção nos detalhes do seu corpo, como ele será. Eu vou te falar sobre a glória desse novo corpo. Então volta comigo, segurando na minha mão, lá para 1 Coríntios capítulo 15, no verso 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensato. O que semeia não nasce se primeiro não morrer. Ele estabelece o modo, a maneira. Primeiro precisa ser semeada a semente. O Evangelho, nas parábolas de Cristo, por algumas vezes é comparado com essa semente. O Evangelho é a semente que é plantada no seu coração. A palavra de Deus é esse anúncio da semente, anúncio da boa nova, anúncio da notícia. Cristo veio. A ordem natural da planta é que você semeia o grão e nasce uma árvore, segundo a sua espécie. Você planta semente, mas olha que interessante a analogia que o apóstolo Paulo faz. Quando você planta uma semente, você sabe exatamente como vai ser a árvore, onde terá a primeira bifurcação da árvore, quantos frutos na totalidade da vida daquela árvore ela vai produzir. A gente não sabe. A gente planta semente de laranja e nós sabemos que vai nascer uma laranjeira, se Deus agir e fizer aquela semente germinar. Se Deus não agir, não tem laranjeira. Mas então eu te pergunto, me dá detalhes. Plante uma semente de laranja e me dê detalhes dessa árvore. Quantos galhos ela terá? Quantas folhas ela terá? Quantas laranjas ela produzirá ao longo da sua existência? Como serão as bifurcações? Você não sabe, mas você planta a semente porque você sabe que vem algo grandioso, muito maior do que aquela semente. E o apóstolo Paulo está nos levando por esse caminho. Ainda que nós não saibamos detalhes específicos de como será o nosso corpo na glória, nós sabemos que ele será muito mais glorioso, muito maior, que haverá uma continuidade, porque assim como eu já disse uma vez, repito, você não planta laranja e esperando o limão. Então você não semeia o corpo do Diogo esperando que nasça outro fulano. Vai vir Diogo glorificado, mas um Diogo completamente glorificado, restaurado, não o mesmo. Há continuidade, mas há descontinuidade. Você semeia o corpo na terra e ressuscita algo muito maior, corpo glorificado. Não tem corpo glorificado sem que antes seja semeado, sepultado. Verso 37 ele diz, e quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, de qualquer outra semente. Você não planta a semente e sai da terra outra semente, como eu disse agora há pouco. Sai uma árvore. E Paulo está usando essa mesma analogia. Não vai sair o mesmo corpo. Não tem como sair o mesmo corpo. Esse corpo é cheio de corrupção, cheio de mazela, cheio de problema. O nosso coração, ou seja, o nosso ser interior, ele tem corrupção. A nossa carne foi amaldiçoada, nós carregamos doenças, dores, sofrimentos. Não pode vir simplesmente o mesmo corpo que foi semeado em Cristo. Há de vir um novo corpo, glorificado, tendo Cristo como a primícia, como o primeiro. Então, nós precisamos olhar para Cristo em sua ressurreição. Veja como ele diz no verso 38. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Nós ficamos aflitos em saber como é que vai ser o nosso corpo. Por exemplo, já mencionei aqui algumas vezes como eu gostaria de ter 1,80 m. Mas não deu certo, não tem, né? E até existe cirurgia para eu conseguir isso, mas eu não estou com coragem nem dinheiro para enfrentar isso. Ficaria talvez 1 ano ou mais sem poder andar, para que enfrentasse a cirurgia para emendar e fazer com que meus ossos das pernas ficassem maiores. Então nós ficamos olhando para essas
vaidades dessa vida e ficamos pensando, será que então no corpo glorificado eu vou ter 1,80 m lá no céu? Porque é isso que eu queria aqui. Veja, não é isso. É muito mais importante do que isso. Aqui nós estamos repletos de vaidades, de preocupações que dizem respeito a essa vida terrena. Quando você semeia, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão. É uma referência, é a informação. Eu serei eu. E nós haveremos de nos relacionar lá. Sim, haveremos de ter conhecimento de Deus, haveremos de ter... sim, um relacionamento que foi muitas vezes definido aqui, mas ele é muito maior do que a nossa capacidade de compreender. Como, por exemplo, uma mãe que fica aflita, será que meu filho vai lá no céu olhar para mim e me chamar de mãe? Será que ele vai me amar como a mãe? Será que ele vai reconhecer? E eu digo, vai ser muito maior, porque nosso amor no céu vai ser completamente perfeito, como o amor de Cristo é perfeito. Então o amor de mãe e filho terreno, ele se torna nada, diante do amor que nós sentiremos e vivenciaremos uns pelos outros, independente de laço de consanguinidade. Ele virá pelo laço da união no sangue de Cristo, como nós respondemos aqui no catecismo. Verso 38, Deus dá corpo como aprove dar a cada um das sementes, o seu corpo apropriado. Veja, você acha que o seu corpo nos céus não vai ser um corpo apropriado? Como Deus perguntou para Jó, quando Jó questionou uma série de coisas sobre injustiça e justiça, e Deus disse, Jó, vem cá, onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? Onde é que você estava quando eu estabeleci todos os pontos? Onde é que você estava, Jó? É Deus mostrando que Ele tem toda a sabedoria, todo o poder. Então, quando nós nos preocupamos com os detalhes do nosso corpo da ressurreição, é como se Deus olhasse para nós e diz, eu não criei o seu corpo. Onde é que você estava opinando, escolhendo ou determinando como seria o seu corpo? Onde é que você estava? Eu não tive capacidade de estabelecer separação entre céu e terra. Eu não tive capacidade de criar o sol que você não consegue nem chegar perto. Eu não tive capacidade de criar toda essa beleza natural que o Salmo 19 nos mostra, que anuncia a glória e o poder de Deus. Você vai ter um corpo apropriado à vida eterna, de acordo com a semente. E essa semente está sendo estabelecida aqui. Como eu perguntei agora há pouco, a gente determinou como é que ia ser o pé de goiaba, mas a gente gosta do pé de goiaba. A gente determinou como seria o pé de limão, mas a gente gosta. Limão, laranja, melancia, manga. Se Deus é poderoso para sábia e criativamente determinar a glória de simples árvores, que você não sabe como serão e isso não te aflige. Ele não tem poder, autoridade para determinar toda a glória do seu corpo espiritual, o corpo da ressurreição. O verso 39 diz, nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Aqui ele já resgata o entendimento de Gênesis, dizendo, cada corpo é apropriado. E ele está fazendo uma relação aqui, mostrando para nós algo que nós percebemos em simples observação. O meu corpo não é apropriado para as águas como o corpo de um peixe. Quem em sabedoria poderia definir algo tão perfeito? O meu corpo não é apropriado para a vida selvagem como de vários outros animais. O meu corpo é apropriado para cultivar e guardar. Deus determina, estabelece a funcionalidade, o propósito, e ele diz, nem toda carne é a mesma. Um é dos homens, outra dos animais. E eu costumo, é lógico que é uma brincadeira, não quero mudar os termos, mas eu não acho que nós somos animais racionais. Não, nós somos seres humanos, criados à imagem de Deus.
Animais são animais, criados segundo o seu propósito. E é exatamente isso que ele está falando aqui. Deus cria cada um segundo a sua espécie, de acordo com o seu propósito. E ele está mostrando o corpo apropriado. O peixe é criado para a água, o leão criado para as selvas, o homem criado para cultivar e guardar nessa vida terrena. E nos céus, o seu corpo será apropriado para a vida eterna nos céus. O pássaro voa, o peixe nada. O pássaro é para os ares, o peixe para a água. Você é para a vida eterna. Como é que vai ser esse corpo? Um corpo perfeito, restaurado, completamente restaurado e apropriado para a vida eterna. E aqui cabe um parêntese, uma aplicação, que eu sei que você já sabe. E eu espero que você tenha muita convicção disso, mas esse texto está nos relembrando que é completamente impossível você ter vindo de um germe, ter vindo de um macaco. Como assim? A gente veio de um animal que primeiro nadava, depois subia em árvores e agora nós somos assim? Não. Deus, em toda a sua criatividade e sabedoria, Ele cria cada um segundo o seu corpo apropriado para o seu propósito. Então o homem foi criado ereto, homem, segundo a imagem de Deus, como Cristo se revela a nós. Cada criatura é adequada e criada adequadamente, desde o princípio, conforme é. Há mudanças? Sim. Adaptações? Sim. Mas nós não somos o resultado de um germe que evoluiu. Não dessa forma. Temos adaptações? Sim, com toda certeza. Mas não uma evolução a esse ponto. Cada ser criado tem lugares determinados, propósitos de acordo com a sua espécie. O peixe, como eu disse, é de um tipo, o leão é de outro tipo, o cachorro de outro tipo, o homem é de acordo com a sua espécie, criado à imagem e semelhança de Deus. Mas aqui, voltando mais propriamente para a explicação de Paulo, o que nós precisamos entender claramente é que o homem criado conforme a sua espécie, o seu propósito, ele é um homem criado para a terra, porque ele vem de Adão. Adão veio do pó da terra. É feito para a terra. O homem espiritual, ou o homem celestial, vem de Cristo. E é sepultado na terra para brotar, ressuscitar, ser glorificado na vida eterna. Mas aí então vem na sua mente de novo, pastor, como vai ser esse corpo? E eu posso dar alguns indícios aqui de como será o seu corpo, mas como eu disse, nós não vamos saber, como da árvore, os detalhes, mas nós temos uma grande imagem da glória desse corpo. E como que a gente sabe disso nas Escrituras? Basta nós olharmos para como ficou aquele que primeiro ressuscitou, Jesus Cristo. Olhando para Cristo ressurreto, nós temos uma imagem de como nós seremos. Veja que Cristo ressurreto, ele não estava velho, mas ele também não era um bebê que iria crescer. Não, ele ressuscita e ele é apenas um homem que alguns reconhecem, outros não. E ele deixa bem claro que ele não é só um espírito, ele é corpo espiritual. E a gente precisa observar isso nos textos. Eu quero ler aqui alguns textos para vocês, lá dos evangelhos que relatam um pouco, lógico que eu não vou conseguir ler todos os textos, mas alguns que nos dão esse vislumbre. Mateus, capítulo 28, no verso 3, falando do aspecto de Cristo ressurreto, diz: o seu aspecto era como um relâmpago, a sua veste alva como a neve. O seu aspecto era como um relâmpago. E aí você diz, tá, mas isso não me explicou muita coisa. É porque é tão grandioso que a nossa capacidade terrena não absorveria conhecimento sobre como de fato vai ser. Mas uma coisa eu sei, um relâmpago é algo grandioso, muito brilhante. Ele diz que a aparência, o aspecto era como esse relâmpago.
a sua veste alva como a neve, sem mancha, sem mácula, limpo, branco, grandioso, poderoso. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 12, também relata que após a ressurreição, Jesus Cristo manifestou-se em outra forma. Ou seja, aquilo que Paulo diz, você não vai ser exatamente da mesma forma. Cristo manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. E é interessante observar essa história que Marcos menciona lá no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 15, diz que enquanto conversavam esses homens e discutiam, o próprio Jesus, e aqui parênteses, ressurreto, se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Por quê? Porque ele estava em outra forma. É Cristo ressurreto. Ainda que esses homens o conhecessem, agora eles estão como que impedidos de perceber que é aquele mesmo Jesus que foi crucificado. Ainda em Lucas 24, indo para o verso 30, diz que aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença dele. Aqui outro indício de como será o seu corpo ressurreto. Eles estão à mesa, ele toma um pão, ele abençoa, ou seja, ele ora, nós vamos orar. Ele tem um corpo, as pessoas estão ali convivendo com ele. Ele tem um corpo físico, porque ele consegue partir um pão. E ele tem contato com as pessoas, ele entrega esse pão. E quando ele faz isso, as pessoas percebem aquilo que era. É como se lhe abrisse os olhos e eles dizem, é Jesus. A gente aqui não tinha percebido ainda. Mas então ele, que tem um corpo físico, desapareceu da presença deles. Ao mesmo tempo que ele tem um corpo físico, e isso a minha cabeça não consegue compreender em completude, e eu não estou nem um pouco incomodado com isso, ele desaparece. Ele não é apenas um espírito, ele não é apenas um corpo, ele é um corpo espiritual. Ele entra onde as portas estão completamente trancadas e ele desaparece sem abrir as mesmas portas. Verso 39 ainda de Lucas 24. Ele fala para aquelas pessoas, vede as minhas mãos e os meus pés, ou seja, as marcas da cruz. Então esse corpo ressurreto tem cicatriz. Há continuidade, mas há descontinuidade. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Reconheçam. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes a mão e os pés, e por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa de comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Olha a riqueza desse texto, nos descrevendo o nosso corpo na glória. Ele diz, pode tocar. Se eu fosse só um plasma, se eu fosse só algo gasoso, ou fosse apenas luz, você não ia poder me tocar. E pode tocar. Veja a cicatriz, as marcas. Aquele Jesus sou eu. A minha mão foi furada, meu pé foi furado, e eu carrego as marcas da sua salvação em mim. Então pode tocar e verificar. Porque um espírito é apenas espírito. E eu tenho carne, e eu tenho osso. Como vocês estão comprovando que eu tenho. Então, as pessoas estão ali confusas ainda, espantadas, e ele faz uma pergunta que me alegra bastante. Eu gosto muito de comer. E ele diz, tendes aqui alguma coisa que comer? Cristo comeu. Então, levaram um pedaço de peixe, um favo de mel, e o texto é muito enfático, e ele comeu na presença deles. Veja, nós vamos comer, nós vamos ter corpo, nós vamos ter algumas coisas muito superiores a descontinuidades, mas nós vamos ter ainda as marcas, como ele tem cicatrizes, continuidade. É o Jesus que veio à Terra,
É o Jesus que foi crucificado. Mas lá na vida eterna, com o corpo restaurado, nós vamos comer. Agora, pense comigo. Se nós já seremos ali, na plenitude da vivência da vida eterna, morrer de fome não é mais uma possibilidade, porque você não morre mais. Então, a comida deixa de ser uma necessidade fisiológica, para que você não morra, e passa a ser apenas algo prazeroso. Você come porque você quer comer. E você come o tanto que você quiser comer para sentir prazer. Você não tem uma necessidade para sobrevivência de comer. Mas você vai comer, porque Jesus, ressurreto, comeu. Ele é um corpo material, de carne, não é gasoso, mas é diferente, irmãos, de tudo que nós conhecemos nessa vida. E tinha que ser assim. Nós não temos, na mente terrena, a capacidade de entender as coisas eternas. O corpo dele carregava essas marcas, mas ele era aquele que desaparecia, surgia, algumas pessoas não o reconheciam. E então, o apóstolo Paulo traz tudo isso no verso 42 e diz, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Não é um anjinho de asinhas flutuando na nuvem. É um corpo real, mas é um corpo espiritual. E aqui, então, na lógica, no verso 45, o apóstolo Paulo volta para a genealogia de Gênesis 5. A genealogia de Adão e a genealogia de Mateus 1, do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Veja como ele fala no verso 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Aqui entra a citação lá de Gênesis 2:7. O primeiro homem, como ele diz no verso 47, é formado da terra, e nós sabemos disso. Por isso ele é terreno. O segundo homem, ou seja, Jesus Cristo, o segundo Adão, é dos céus. Por isso era necessário que Cristo fosse homem, nascido do ventre de Maria, mas por obra do Espírito Santo. Ele veio do céu. Ele é o pão que veio do céu. Ele é o Filho de Deus que veio do céu. Apenas a título de curiosidade, o nome Adão vem do hebraico Adam. E por que é Adam? Porque terra, pó, é Adamar em hebraico. Então ele veio da terra, ele veio do pó. E qual é a lógica de tudo isso? Ele volta ao pó. Isso foi estabelecido em forma de semente lá em Gênesis 3. Gênesis 3,19 diz, porque tu és pó e ao pó tornarás, após a queda. Eclesiastes, o sábio Salomão diz, Eclesiastes 12:7, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então quem morreu, que nós amávamos, que era muito crente, está morto, e ainda não teve o seu corpo ressuscitado, onde é que ele está? Ele está em espírito com Deus. É o que Eclesiastes nos diz. O seu corpo voltou à terra. É do pó, volta para o pó. O espírito voltou a Deus. Por quê? Porque se tornou alma vivente pelo sopro do espírito. Sopro de vida dado por Deus. E essa pessoa então está em espírito com Deus, usufruindo da presença dele, até que então todos nós sejamos ressuscitados naquele dia. Então todos nós teremos os nossos corpos recriados, novos corpos, corpos glorificados. Verso 49 nos traz uma grande exortação. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. E aqui, essa exortação, irmãos, é algo que você precisa refletir seriamente hoje. Assim como nós temos a descendência de Adão, ou seja, se ele pecou, nós somos pecadores. Assim como nós trouxemos a imagem do que é terreno, nós agora em Cristo, feitos nova criatura, nascidos espiritualmente de novo, devemos trazer a imagem do celestial. A sua imagem, ela vai sendo aperfeiçoada, e esse é o seu processo de santificação, à medida que você se molda ao caráter de Cristo.
A sua semente terrena é Adão. E você naturalmente, mesmo que você seja um bebezinho indefeso, você já nasce como semente de Adão. Adão pecou, você nasce pecador. Mas quando você confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador, então você é trazido para a nova árvore da vida. A nova semente, que é Cristo, o segundo Adão. Então você deve, como crente, se esforçar com todo o seu ser, com toda a sua alma, a se moldar ao caráter da semente. Assim como você planta goiaba e não nasce melancia, você não pode ser de Cristo e ter frutos que estão distantes da palavra de Cristo. Ele é o verbo. Como existem inúmeros e inúmeros crentes no nosso país, que se dizem crentes, milhões e milhões, que se identificam como crentes, mas que não conhecem nada da palavra de Deus, que não praticam e não levam a sério nada do que Deus exige e nos orienta para que nós tenhamos uma vida bem-aventurada. Como então eu sou crente se eu não estou em Cristo, se eu não vivo a palavra de Cristo, se eu não me relaciono com Cristo para me parecer com Cristo? Então eu não sou de Cristo, eu sou simplesmente alguém que diz que se, como está na moda hoje, né, eu sou uma manga, mas eu me identifico com laranja, eu não me vejo como manga. Então, o crente que não se parece com Cristo, ele diz, eu sou crente, mas eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso ler a Bíblia, Deus já me salvou, Ele habita em mim, eu não preciso dessas coisas. Isso são regras de religião criadas por homens. E aí eu te pergunto, quais têm sido os frutos da sua vida? A semente do Evangelho foi plantada. Você supostamente já confessou verdadeiramente a Cristo. Qual é o fruto? E a Bíblia fala de maneira ampla, o próprio Cristo fala no Evangelho de João, quais são os frutos? Porque se não dá fruto, eu corto, porque não está ligado a mim, porque todo galho que está ligado a mim, ele dá fruto. E quais são os frutos? As boas obras, tudo aquilo que nos é comandado por Deus, revelado por Deus em sua palavra. Como então ser crente sem ter a palavra? Como fazer boas obras se não forem pela palavra? Só pelas boas ações intencionais do seu coração? Porque você criativamente elaborou boas obras? Misericórdia? Não, as boas obras são tudo aquilo que é decretado, definido, exigido por Deus, àqueles que são seus, porque Ele plantou e Ele espera colher os frutos da vossa santificação. E eu sei que na sua Bíblia tem uma separação aí para o verso 50, mas eu achei oportuno olharmos para o verso 50 para fechar toda essa ideia. Eu acho que quando Paulo escreveu, ele estava aqui ligado um assunto no outro, não há uma separação, porque ele diz no verso 50, isto afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Outra vez eu conversei com uma pessoa, isso já aconteceu mais de uma vez, mas uma dessas conversas me marcou muito. E a pessoa disse que acreditava em Deus, acreditava em Cristo, acreditava no Evangelho, mas que ela não queria se filiar, ser membro de nenhuma igreja, porque ela achava que ela ia ter que abrir mão de todos os prazeres, as coisas gostosas que ela gostava de fazer, porque a Bíblia diz que são coisas erradas. Se você é semente de Cristo, como é que você vai herdar incorrupção? Se você não quer ser crente, porque você ama os frutos do mundo, então você é simplesmente uma semente do primeiro Adão. Mas se você ama a palavra, se você ama vir ao culto, se você ama e se esforça, ainda que você peque, mas você quer, você deseja, você luta por sua santificação, então sim, a semente que foi plantada em você é a semente da incorrupção, que hora ou outra ainda peca, porque ainda está na terra, ainda é terreno, ainda tem uma natureza do primeiro Adão, mas que já habita em você plenamente o Espírito Santo. E então você já tem tudo o que você precisa para decidir pecar ou não pecar, dioturnamente agindo na sua própria
consciência. Esse versículo 50 nos mostra que Cristo nunca viu corrupção, e era necessário que fosse assim. Nunca pecou. E nele, somente nele, nós teremos então corpos incorruptíveis. Porque ele é incorruptível. Se você ainda é de Adão, você é completamente corruptível. Mas se você vai renascer, ressuscitar em Cristo, você vai ter um corpo incorruptível para a vida eterna. Na morte de Cristo, a semente da árvore da vida foi plantada. E a sua ressurreição, a frondosa árvore da vida, cresceu. Nós somos os galhos dessa árvore. As nossas raízes estão em Cristo. As nossas boas obras são os frutos da semente que foi plantada em nós, que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Vamos orar?